Hora de pagar as dívidas que ficaram da live da última segunda-feira, do Raio X, em que a gente não conseguiu atravessar a madrugada e concluir todos os conteúdos. Faltou, por exemplo, o Raio X do Fortaleza, depois de 6 rodadas dessa Série A. E agora eu, Fred Figueiredo, estou ao lado do Thiago Minhoca para fazermos esse Raio X do Fortaleza. E aqui na tela, Minhoca, uma temporada de risco. É uma pergunta. Mas a gente já sente que, nesse momento, talvez seja precipitado dizer que o Fortaleza vai fazer um campeonato jogando embaixo, disputando a permanência. Não era a projeção de ninguém. Mas não há como garantir que não será assim. Eu acho que a gente está nesse impasse. É muito fatalista dizer que vai ser assim, mas eu também não consigo encontrar argumentos para dizer que não. A chave vai virar, todos os últimos anos o roteiro será repetido. As coisas estão até se alinham uma outra coisa, mas muito devagar e não claramente com uma sequência de acertos e de evolução, né, Minhoca? É isso, Fred. O Fortaleza vem numa temporada muito abaixo mesmo. A gente não vê nem uma base, né, assim, de um corpo, de um time, uma ideia de time. Tirando como base o último jogo, que foi o confronto contra o Sport, né? O Vojvoda, por exemplo, escalou um jogador da base, Bruninho, sem nunca sequer utilizado esse jogador um minuto sequer na temporada, sabe? Assim, é como se ele, não sei, da maneira, assim, eu não consigo ainda identificar o que é que pensa o Vojvoda a cada partida, a cada nova escalação que ele faz, qual é a ideia de time, porque a gente está falando de um treinador que sempre teve ali no seu rodízio uma maneira de trabalhar. Só que era um rodízio que havia um senso lógico de ideia de determinados o meio de campo dele, o ataque, enfim, os laterais. É claro que em meio a isso também teve baixas no elenco, jogadores lesionados, mas me estranha muito de como o Vojvoda não parece, nesse momento, ter encontrado uma maneira de equilibrar essa equipe. Então, eu acho que essa pergunta, né, essa temporada de risco, ela é válida porque a gente não está falando apenas desse mês de abril, né, onde o Fortaleza, que tem aí fechando esse mês de abril esse jogo da Copa do Brasil contra o Retrô, como uma possibilidade de sair com pelo menos um resultado positivo. A grande questão passa mesmo de um trabalho que não aconteceu ainda na temporada. Não aconteceu mesmo. A gente não sabe o que é o Fortaleza de 2025. Estou falando o melhor Fortaleza, obviamente. Porque até agora, essa faceta que a gente observou é de uma equipe que não consegue, nem quando o jogo está nas suas mãos, de fato acontecer, nem quando se encontra ali uma determinada peça, essa peça ter continuidade, e a gente vai vendo o Fortaleza viver uma temporada bem complicada. Eu não vou cravar que o Fortaleza tem um risco real acontecendo, porque no hoje sim. Já tem muito tempo que esse risco, há muito tempo já tenho comentado, há mais de mês, eu acho que eu tenho falado dos problemas que o Fortaleza tem, que tem praticamente um mês que começou a Série A, e eu lembro que no nosso áudio guia, a gente colocou o Fortaleza no patamar de Sul-Americana, mas colocando aquela setinha para baixo, né? Ó, o momento não é bom, tem muitos resultados negativos na temporada, que pode fazer com que o Fortaleza, nesse ano, viva um momento bem diferente, tendo que ainda que conciliar com outras competições. Mas, no geral, é de fato um clube, nesse exato momento, um time dentro de campo que não consegue se acertar. E eu não sei o quanto isso vai perdurar, são muitos jogos sem boas atuações, fazendo com que, e até mesmo quando joga bem, às vezes não tem um resultado, situações essas que o Fortaleza, muitas vezes, não dá essa segurança, eu diria, para a gente visar mais à frente. Tem a pausa do Mundial, é bom a gente lembrar, não sabemos o que vai acontecer, se vai ter muitas mudanças no elenco, se pode ter uma possibilidade de mudança até do comando técnico, ainda acho ainda uma chance menor, mas a depender do contexto, isso pode acontecer. De toda forma, essa temporada até agora de 2025 é uma temporada de risco para o Fortaleza.
Eu acho que respondendo esse questionamento, eu acho que é uma temporada de risco, porque eu não lembro, nesses anos de Vojvoda, uma temporada tão ruim e de que ele próprio, que para mim é a principal peça do sucesso do Fortaleza nos últimos anos, ele também está talvez até mais perdido do que eu já observei em outros momentos. É isso, Minhoca. A gente vai começar a trazer telas extraídas do Power BI desenvolvido por Pedro Pereira e utilizado exclusivamente aqui pelo 45 minutos. A primeira tela é uma tela muito básica, Minhoca, que é aquela em que a gente apenas compara esse início do Fortaleza com as outras largadas. Claro que já começa a ficar abaixo dos anos de ouro, né? Que a gente viu do Fortaleza aí de 2021 para cá, né? Quando o Fortaleza faz 58, 55, 54 e 68 pontos. Já é uma largada consideravelmente abaixo, mas é muito melhor do que a de 2022, que o Fortaleza nesse momento nem jogava o campeonato. Era um potencial rebaixado e depois vira a chave, mas era um time de duas faces, porque na Libertadores tinha outro nível de rendimento. Então essa tela mostra apenas esse desenho, né, de início de classificação, que não é alarmante, mas é pior do que no ano que o Fortaleza foi rebaixado, é pior do que o de 2020, onde o Fortaleza viveu um drama ali até a última rodada. Fica um alerta, é aquilo que eu trouxe da introdução. Não vamos ser fatalistas, mas também não vamos vendar os olhos. E aí a tela seguinte, Minhoca, ela mostra que nesse momento o Fortaleza olha para os dois extremos da classificação. No extremo inicial, no foco inicial que a gente projetou, da Libertadores, os times que largaram com 6 pontos, foram 37 equipes que largaram com 6 pontos, só 8 conseguiram terminar nas 8 primeiras posições, que foi mais ou menos o recorte que a gente está colocando para disputar uma das vagas adicionais da Libertadores, que vai jogar ali as fases de classificação. Um percentual de apenas 22%. Tá? Em contrapartida, as equipes que acabaram rebaixadas depois dessa largada também é um percentual baixo, 27%, mas é maior do que as que conseguiram ficar entre os 8. Como é que você avalia esse quadro histórico, Minhoca? E nesse momento é um olho para cada lado mesmo, né? Não tem como ser diferente. Lembrando que essa temporada vai ter uma parada, então talvez a gente acabe arrastando um pouco as projeções para o que acontecer pós-parada, né? Porque aí pode mudar muito o panorama, né? Perceba que aí também estão envolvidas equipes que tiveram trocas de comando. Teve equipes que, né, o Fortaleza, aliás, né, até lembrando lá o 2022, com aquela largada muito ruim, sustentou o Vojvoda até o fim, mas a gente está falando muito do desempenho atual. Né? O Fortaleza pegou 3 adversários fora de casa, adversários esses que você olha assim, não, adversários que vão lutar pela permanência, Sport, Mirassol, Vitória, e o Fortaleza não jogou bem contra nenhum dos 3. Não foi melhor do que o Mirassol, podia até ter perdido, perdeu pro Vitória, e por mais que tenha tido a polêmica lá do último jogo, né, na ilha, do gol e tudo mais, o Fortaleza não jogou melhor do que o Sport. Então, assim, o Fortaleza jogou muito mal. 3 partidas fora de casa, quando você junta com outras atuações que o Fortaleza teve também em partidas fora de casa nessa temporada, né, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, isso é o que gera mais o contexto de como resolver essa situação. Então, o Fortaleza, até aqui, ele tem uma campanha que dá para ainda imaginar, pelo menos, eu acho que o primeiro olhar nesse momento, né, para uma equipe que não está bem nessa temporada, eu acho que é olhar mesmo para a permanência. Fortaleza está no seu 7º ano de Série A, a gente até já enalteceu muitas vezes que quando chegava em 5 anos, praticamente era o limite de uma equipe do Nordeste, e pode ser que esse seja um ano mais difícil, o ano onde deu uma saturada entre treinador e elenco, entre os processos internos do Fortaleza que outras vezes funcionaram.
E ok se for, faz parte. E ok se for, Isso. faz Acontece. parte do processo. Acontece. Não Acontece. caindo, faz parte do processo. Isso. É claro que sempre com ótimas performances a cada ano, situações novas que o Fortaleza foi promovendo ao seu torcedor, né, de um quase título internacional, de pegar 3 vezes vaga na Libertadores, basicamente o torcedor se habitua a isso. E aí, quando vem um ano ruim, passa a ser um ano de, tipo, nada deu certo, e às vezes isso acontece. O Fortaleza, em 2022, quando tinha conseguido exatamente aquela primeira classificação à Libertadores, ele não estava ainda preparado para meio que administrar 2 competições ao mesmo tempo. Mas havia um trabalho ali, pelo menos bem realizado. Então é um processo onde o Fortaleza vai ter que ter, eu acho que, muita resiliência para esse momento. Talvez realmente o torcedor abaixar a expectativa. Até já vejo de uma maneira geral alguns torcedores já falando isso mesmo, já botou aquele /45, porque ele está vendo que há muito tempo a equipe não está conseguindo corresponder. Então, eu acho que essa é a primeira meta do Fortaleza. Pode ser que a Libertadores, a Copa do Brasil, que são competições do estilo mata-mata, não é um campeonato de regularidade, algo que o Fortaleza não vem tendo nesse momento, possa ser uma salvação de ter uma campanha muito boa. Você vai ter a própria Copa do Nordeste, que também vai chegar na fase mata-mata. O Fortaleza pode ser que nas Copas consiga aliviar, porque na regularidade, no desempenho atual, pode ser que realmente a briga vai ser mesmo numa parte de baixo da tabela e possivelmente uma luta para permanecer, pelo futebol que tem praticado. Agora, é tentar chegar até a janela com uma pontuação condizente, porque certamente pode gerar uma pressão maior se o time estiver na zona de rebaixamento, se começar a ver muitas equipes, e é só olhar hoje como está o atual Z4, com equipes que a gente nem esperava, como é o caso do Atlético Mineiro, e ele está muito próximo desse Z4. Então, quando você começa a tirar alguns clubes que você não imagina que vão cair, o Fortaleza naquela tabela, tirando talvez as equipes mais protagonistas, pode estar dentro desse Z4. Então, assim, é um contexto onde o Fortaleza tem que entender, até porque o que o Fortaleza teve até aqui na competição foi, de fato, acho que até em termos gerais na Série A, boas atuações em casa, mas nem sempre trazendo resultado. E isso é algo que o Fortaleza não pode mais estar se escorando. Tive um bom desempenho, teve o lance anulado, teve ali o gol do Inter, que não dá para ter certeza se estava correto ou não as linhas. Enfim, o pênalti perdido contra o Palmeiras, todos esses contextos, para equipes que acabaram também tendo dificuldades ao longo de uma temporada, ou até mesmo sendo rebaixada, foi exatamente nessa de não lidar com o problema, algo que o Fortaleza soube lidar em 2022. Então é importante Fortaleza, até chegar essa pausa do Mundial, tentar se esforçar o máximo de pontos, tentar corrigir a casa nesse um mês que vai ter, não sabemos ainda se vai ter ou não Copa do Nordeste nesse período, mas de toda forma, quando retomar da pausa do Mundial, aí eu acho que tentar apresentar aquilo que a gente espera do Fortaleza. Um futebol melhor, uma equipe do alto investimento que foi feito ao longo desses anos para conseguir, né, fazer talvez a campanha que muita gente espera dele. Ali uma zona de Libertadores, aliás, uma Sul-Americana, e a depender chegar nesses 22% aí que foram para a Libertadores, se a equipe de fato engrenar como em outros momentos já aconteceu. Ô Minhoca, em 2022, além da virada de chave, a gente teve uma mudança considerável de elenco, né? Vieram reforços de peso. Mais do que mudança de elenco, vieram reforços. E tem sido recorrente um debate nos jogos do Fortaleza, nas próprias transmissões, de que esse elenco saturou, desgastou, envelheceu. Isso tem sido essa estatística de ser o segundo elenco mais velho da Série A tem circulado. Os reforços, como o Davi Luiz, são reforços também já bastante desgastados. Você enxerga que, se esse cenário não mudar, o que é que eu chamo esse cenário não mudar? O Fortaleza estiver ali transitando a um ponto do Z4, dentro do Z4, totalmente no contexto da luta pela permanência. Você imagina que o Fortaleza pode fazer mais do que uma ação de mercado, de buscar jogadores,
E tem toda a questão financeira, né, os balanços que estão surgindo. A gente vai fazer vídeos de balanço, mas circulando informações de problemas financeiros, né, ou pelo menos saldo negativo, né, ficando dentro do clube. Você acha que o Fortaleza pode partir para algo além de trazer 2, 3 reforços e transformar essa janela numa mini reformulação? Porque reformulação só em final de temporada, por conta de contratos. Mas numa mini reformulação, emprestando jogadores eventualmente para equipes de Série B, trazendo novos reforços. Você acha? Porque eu não considero que Vojvoda ser demitido, eu não considero a possibilidade. Eu acho que ali é extremo demais por tudo que ele já fez. Eu acho que, acima de tudo, hoje, o Fortaleza precisa saber quem são as pessoas que têm que estar à frente disso. Como teve a demissão de 2 membros importantes do Departamento de Futebol, Bruno Costa e o ex-vice-presidente Alex Santiago, isso, queira ou não, ficou muito concentrado no Marcelo Paes, o que eu acho péssimo. Não acho bom ele, que é bastante competente, né, ficar atrelado não só a várias questões a qual ele tem que resolver. Ele é presidente da LFU, ele é representante, né, da CNC dos clubes, também em assuntos que envolvem conversas com a CBF, fora de ter que comandar o clube nesse momento, e várias outras coisas a mais que ele precisa ter de atribuição. E quando chegar essa janela do meio do ano, na minha avaliação, Fortaleza precisa ter uma outra pessoa para trabalhar no departamento de futebol. E aí, atrelado a isso, qual a ideia? E aí eu acho que tem que ser uma análise, nesse exato momento, aparentemente sozinha, do Marcelo Paes, de quem vai ser essa pessoa que vai conduzir esse departamento de futebol. Porque lá em 2022, quando foi feito aquelas escolhas, foram feitas escolhas essas, por exemplo, uma delas foi a saída do Jussa, por exemplo, um jogador que foi muito importante em 2021, não estava bem em 2022, o Vojvoda até gostava dele, colocava ele mesmo jogando mal, e mesmo assim ele saiu. Ali, aparentemente, não vou afirmar nada, houve, eu acho, uma decisão de cima, deve ter chegado para o Vojvoda, só suposição, certo? Falar Vojvoda, não dá, o Jussa, infelizmente, não está contribuindo, é um jogador muito útil, vamos trazer uma outra peça para você. E foi assim que veio o Alexandre, foi assim que veio o Sacha, jogadores esses, quando chegaram, acabaram melhorando. Mas também houve outras escolhas, por exemplo, do próprio Vojvoda, que até o Marcelo Paes chegou a mencionar. Foi um pedido dele, tanto que nem passou pelo Cifec, que no caso foi o Brits. O Brits, por exemplo, foi uma escolha do Vojvoda. Precisamos de um zagueiro com essa característica. Trouxeram o Brits e o Brits foi uma peça fundamental. Então, a primeira coisa que eu acho que Fortaleza precisa estabelecer é isso. Até a pausa, que é o período, já tem que ter essa pessoa no departamento de futebol, para saber fazer as escolhas, para não cometer escolhas erradas. O Fortaleza tem feito, às vezes nem tem pago tão caro para ter jogadores, mas tem feito contratos longos. É só olhar o que aconteceu da última cotação, que foi do Davidson. O Davidson, um jogador já com idade bastante avançada, 3 anos de temporada para o Davidson, entendeu? Assim, então, eu até acho que para uma temporada, ok, mas talvez o Fortaleza não ia conseguir ganhar uma concorrência em cima do Davidson se pagasse os valores que o Davidson estava querendo. E estendeu o contrato longo, assim como fez com o Davi Luiz, assim como fez com o próprio Breno Lopes, fez muitos contratos longos com vários jogadores, e jogadores de uma idade mais avançada. E isso pode se pagar um preço lá na frente. Então, eu acho que o principal ponto que o Fortaleza tem que ter, eu acho que vai ser diferente do que 2022. Não vai ser naquela quantidade de jogadores. Mas eu acho que alguns atletas do atual elenco precisam sair, até para dar realmente um... Porque assim, e aí eu vou pegar até o jogo como base, o do Bucaramanga, da Libertadores. O jogo do Bucaramanga, o Dila Borreiro não estava... Aliás, para mim, a pior contratação do Fortaleza nessa temporada. Chegou o momento de um jogo importantíssimo da Libertadores, o Vojvoda opta por esse atleta, e aquela coisa que a gente costuma falar, né? Jogador ruim tá ali no elenco, uma hora o treinador acaba usando. E esse jogador, no caso, o Dila Borreiro, que não jogava há mais de mês, no jogo contra o Souza da Paraíba. Pai original dessa frase, mas a gente usa muito. Pois é, então é uma... 8 treinadores aí. Foi uma escolha até meio sem sentido, porque no jogo anterior, que foi contra o Palmeiras, entra o Kevin, um garoto que o Fortaleza consegue encontrar muito bem, seleção de base da Venezuela, foi chamado para a seleção principal da Venezuela, jogou a Copa América e não ganha mais minutagem, né?
do que, por exemplo, o Dila Borreiro, ou, no caso, o próprio Luca Prior, outro jogador da base também. Então, assim, são situações essas que eu acho que passa muito pelo comando técnico também e desse alinhamento com o departamento de futebol, que nesse exato momento está concentrado no Marcelo Paes. Então, eu acho que o primeiro ponto que o Fortaleza tem que ter, já que agora a gente está começando maio, o Fortaleza precisa começar a definir em maio quem vai ser a pessoa que vai estar junto com o Marcelo Paes para administrar o departamento de futebol, para quando vier as contratações. Porque tudo isso, tudo que o Marcelo Paes construiu até aqui, Fred, pode ruir, pode ruir. Ele pode ser o principal responsável, e não é por omissão, na verdade. É porque ele acha que ele vai conseguir resolver tudo. Infelizmente, ele é uma pessoa só para ter que administrar tantas coisas ao mesmo tempo, e todo o sucesso que ele teve à frente do Fortaleza, ao lado do Vojvoda, por um momento como esse, precisa trazer pessoas competentes, como ele próprio menciona, em muitos momentos. Ele não trabalha sozinho, ele quer se cercar de pessoas melhores do que ele para conduzir certos processos. E nesse sentido, eu acho que o Fortaleza vai precisar de mais uma pessoa do departamento de futebol para ajudar e aí ver o que é que vai ser essa reformulação do elenco, a necessidade que vai precisar. Mas, de toda forma, se o time começar a melhorar agora ou não, peças vão ter que sair na metade do ano, porque são jogadores que, nesse contexto atual, porque ele não está falando de 1, 2 ou 3, tem aí pelo menos uns 7 nomes, que eu nem diria que tem que mandar embora 7 nomes, mas eu acho que mais da metade deles vai ter que sair, porque hoje são jogadores que inflam muito a folha e, ao mesmo tempo, não entregam aquilo que o Fortaleza tanto apostava. Minhoca, a gente vai para uma próxima tela aqui do Fortaleza, tá? Que é a das metas, porque Pedro Pereira, né, que cria o nosso Power BI, ele tem já um histórico de dividir o campeonato em blocos de 6 jogos, deixando 2 ali de bônus e estabelecendo metas, tá? E, repito, na nossa conta, a meta do Fortaleza, a gente traça 55 pontos. Eu vou até voltar aqui uma tela, né? Porque veja que o Fortaleza fez 58 pontos em 21, 55 em 2022, 54 em 2023, 53 em 2019. Então a gente entende que esses 55 pontos você está brigando diretamente ali pelas vagas adicionais da Libertadores. E aí a gente vai agora para esse plano, né, de 9 pontos a cada 6 jogos para poder terminar com 55, e o Fortaleza já sai com prejuízo de 3 pontos. Não é o maior dos prejuízos, mas sai com prejuízo aí de 3 pontos. Detalhe, tá? Se a gente tivesse fazendo a meta de lutar apenas pela permanência de 45 pontos, ele sairia com prejuízo de 1 ponto. Mas ele já sai com prejuízo de 3 pontos. E aí, Minhoca, eu não sei, a gente vai dar uma olhada nisso agora, se a perspectiva é que o próximo bloco seja mais tranquilo ou mais desafiador. Pelo que eu estou vendo aqui, jogos duríssimos fora de casa e jogos mais tranquilos dentro de casa, o que pode ajudar o Fortaleza a equalizar. Porque você ter jogos dentro de casa mais fáceis é sempre uma forma, um atalho para tentar conter turbulências, né? É isso. A grande questão passa de como o Vojvoda vai trabalhar, administrar esse elenco, né? Que aí vai ter que conciliar, no caso, a Série A com a Libertadores e a Copa do Brasil. E aí, a ver, porque também, como o Fortaleza pode estar lutando por uma vaga nas oitavas da Libertadores, isso pode acabar deixando de lado alguns jogos desse em casa. Né? Esse jogo contra o Juventude, por exemplo, é um jogo que é entre Colo-Colo e Bucaramanga, dentro de casa. Vão ser 3 jogos seguidos dentro de casa. Então pode ser um time, a depender do que aconteça, né, no jogo contra o Colo-Colo, dar uma segurada no jogo do Juventude. E aí isso pode também acabar atrapalhando em certa parte. Então eu vejo que a tabela em casa, dos jogos em casa nesse segundo bloco, é uma tabela melhor, mas a grande questão, assim, eu vou bater nessa tecla, né? A questão da performance. O Fortaleza, né, a gente está falando de uma equipe que está completando quase 20 jogos só tendo ganhado de 2 equipes, do Ferroviário e do Fluminense. Então, assim, nesse exato momento, o Fortaleza não pode apenas olhar para os adversários e achar que vai ganhar por conta do adversário ser mais frágil. Isso é verdade.
mas ele precisa apresentar o futebol necessário para se apresentar, porque senão ele entra, até se a gente for olhar a outra meta dele, se fosse olhar só a permanência, que teria que fazer, Fred, a cada bloco 7. Ele estaria devendo até no bloco que seria de uma permanência, para ter noção, que cada bloco, né, para uma permanência seria ali 7 e fazer 3 no bloco extra, né, no bloco 7. E nesse momento o Fortaleza estaria devendo um ponto desse ideal para garantir também uma própria permanência. Então eu vejo o bloco 2 como uma boa oportunidade, jogos complicados fora de casa, mas jogos mais acessíveis em casa, mas tudo precisa, aquela coisa, a gente já citou aqui do caso do Sport, em outras lives, que o Sport precisaria ganhar o primeiro jogo para a gente ter uma real noção de uma contagem, de uma projeção de pontos. O Fortaleza precisa ganhar o segundo, né? Voltar a vencer de novo, né? Voltar a vencer de novo. Porque já está um bom tempo sem vencer e é aquela coisa. Se não ganha do São Paulo, aí já passa outro jogo. Se tropeça em casa com o Juventude, aí vai se tornando a bola de neve que a gente costuma ver de equipes que acabam se atrapalhando. Então, e o São Paulo é agora, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Então é uma margem muito pequena, né? Joga terça, porque o Fortaleza está numa maratona de 4 jogos seguidos fora de casa. Né? Essa tempestade que o Fortaleza... Eu até cheguei a falar isso, acho que depois da derrota para o Palmeiras, eu falei, olha, o Fortaleza jogou bem hoje, poderia ter empatado, mas saiba, a tempestade ela ainda está acontecendo, porque vai ter ainda 4 jogos pela frente, 4 jogos onde o Fortaleza não vai ter, né, não vai estar jogando em casa, não vai estar ali com o seu ambiente a seu favor. E aí o Fortaleza, né, nos 2 jogos seguintes, não ganha do Bucaramanga, desperdiça muitas chances, acaba tomando um empate no final e quase perde. Contra o Sport também, poderia ter vencido também pelo contexto, mas de toda forma não jogou bem, e aí vai se acumulando. A grande questão, Fred, é quando você vai passando por isso e você não vai resolvendo a situação. Você vai só aumentando, é aquela coisa. Ah, não, mas foi só... Jogou bem, mas não ganhou. Ah, teve chance de matar e não fez. Ah, foi a arbitragem aqui, foi a arbitragem ali. E o efeito bola de neve vai aumentando. E quando você menos percebe, quando você está dentro da zona de rebaixamento, você já pode estar numa situação... Então é aquela coisa, o quanto antes o Fortaleza puder resolver isso logo, melhor. Então ele precisa voltar logo a vencer uma partida na Série A, vai pegar o São Paulo, que até historicamente, né, desde quando o Vojvoda chegou, o São Paulo nunca venceu o Fortaleza, pode ser aí um resultado para trabalhar, mas o contexto atual da equipe é uma equipe que precisa de um resultado positivo. Precisa o time voltar a se habituar a vencer. O time atualmente, né, como eu estava dizendo, são quase 20 jogos, são 19 jogos no total, apenas 3 vitórias contra 2 adversários. É um time que hoje está mais acostumado a não ganhar. E isso vai, queira ou não, meio que se criando, né, uma característica de uma equipe que não é vitoriosa. Então isso vai perdurando e vai ficando cada vez mais pior para a equipe, né? A bola de neve vai só aumentando. Minhoca, apesar dos pesares, eu ainda não atendi ao pedido de termos a tábua de salvação do Fortaleza. Eu estou cuidadoso para trazer o Fortaleza para o universo que a gente analisa as campanhas do Ceará, do Vitória e do Sport. Olha que após essa 7ª rodada, porque ele corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Após ele é o primeiro a entrar dentro de campo e todo mundo, assim, se o Fortaleza, eu acho que até se empatar, estou colocando aqui até o empate, o Fortaleza corre o risco de entrar dentro da zona de rebaixamento, mesmo com empate diante do São Paulo. Então a única chance de não entrar é vencendo o São Paulo lá, mas caso não vença, ele pode entrar dentro da zona de rebaixamento. E eu até já sugiro, já começa a preparar essa tábua aí, porque me parece que no curto prazo, eu acho que as coisas não vão melhorar de imediato, não. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha esse raio-x, esse recorte aqui de análise do Fortaleza nessa 6ª rodada, ou eu acho que a melhor forma nem é de falar da análise na 6ª rodada. A análise do brasileiro após 6 rodadas, porque a gente aqui não foca diretamente, tá, na 6ª rodada, e sim no andar da carruagem, e a carruagem do Fortaleza está andando ainda se arrastando, digamos assim, carregando muito peso e sem conseguir retomar a velocidade de outros tempos, tá? Nos encontraremos. Você que é torcedor do Fortaleza vai ter vídeos essa semana da análise do jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Retrô. Você vai ter análise desse jogo que a gente falou aqui,
São Paulo e Fortaleza, sexta-feira, para quem assiste ao vivo, na noite barra madrugada ali de sexta para sábado, e para quem consome no vídeo vai ter o recorte horas depois no ar, mesma coisa do jogo do Retrô. E na segunda-feira a gente volta para esse desenho aqui, para esse raio-x, para aprofundar os caminhos do Fortaleza nessa Série A. Quem chegou até aqui, além de agradecer a atenção de vocês, eu queria que vocês deixassem uma curtida. E se você não for inscrito no nosso canal, é hora de se inscrever, tá? É muito importante para a gente. É um gesto pequenininho ali para você. Você vai lá, se inscreve, ativa as notificações, mas é uma forma do YouTube entender o nosso público, procurar pessoas que, como você, por algum motivo, descobriu o 45 Minutos, gosta do nosso conteúdo. E se você curtir, se você deixar um comentário, se você se inscrever no canal, o YouTube vai procurar outros perfis. Talvez alguns que recebam não gostem, achem que a gente comenta completamente errado, tem visões distorcidas, gasta muito tempo falando besteira, faz lives demoradas, somos clubistas, somos bairristas. As críticas acontecem e vêm de todos os lados, mas a gente precisa que o YouTube abrace, que o algoritmo nos entenda e nos distribua. E são vocês, apenas vocês, que podem nos ajudar, tá, nessa jornada. Grande abraço, valeu, Minhoca.